Queridos irmãos e irmãs, é com muita alegria que nos reunimos nesta segunda-feira da quarta semana do Tempo Comum, onde nós hoje vamos meditar essa bela liturgia que o Senhor nos propõe para o dia de hoje. Meu nome é Maiane, tenho 27 anos, sou missionária de vida da comunidade Sementes do Verbo, atualmente na missão do Convento do Carmo, aqui em Belém do Pará. E é com muita alegria que hoje juntos vamos meditar estas pepitas que a igreja nos dá com a liturgia a cada dia. Hoje a nossa primeira leitura, da carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos 32 a 40, que vai nos dizer: que mais devo dizer? Não teria tempo de falar com pormenores de Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Estes, pela fé, conquistaram reinos, exerceram a justiça, viram-se realizar as promessas, amordaçaram a boca de leões, extinguiram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, recobraram saúde na doença e mostraram-se valentes na guerra, repeliram os exércitos estrangeiros. Algumas mulheres reencontram seus mortos pela ressurreição. Outros foram torturados, recusaram o resgate para chegar a uma ressurreição melhor. Outros ainda sofreram a provação dos escárnios, experimentaram o açoite, as correntes e as prisões. Foram lapidados, foram cerrados e morreram assassinados com golpes de espada. Levaram vida errante, vestidos com peles de carneiro ou peles de cabras. Oprimidos e maltratados, sofreram privações. Eles, de quem o mundo não era digno, vagavam pelos desertos e pelas montanhas, pelas grutas e cavernas da terra. E não obstante, todos eles, se bem que pela fé tenham recebido um bom testemunho, apesar disso não se beneficiaram da realização da promessa. Pois Deus previa para nós algo de melhor, para que sem nós não chegassem à plena realização. Palavra do Senhor. Essa leitura do capítulo 11 da carta aos Hebreus é uma leitura muito bonita, porque vem nos falar da fé dos nossos antepassados, né? O autor vai dizer que não teria tempo de nos falar com pormenores de todo o testemunho de fé que nós temos, uma herança de fé que nós temos dos nossos antepassados, aqueles que nos precederam, né? Mas todos eles viveram pela fé, alcançaram tantas coisas pela fé, mas ainda assim não chegaram ao cumprimento da promessa total, que é o que nós aguardamos, né? Porque no último versículo vai nos dizer: Deus previa para nós algo de melhor, para que sem nós não chegassem à plena realização. É o que Deus reserva para nós, essa grande promessa, né? Dessa segunda vinda de Jesus. E nós, através do testemunho dos nossos antepassados, precisamos também alcançar essa fé, né? Verdadeiramente viver essa fé na perseverança e na esperança, né? Com o testemunho daqueles que nos precederam, de tudo que podem alcançar através desta grande virtude que é a fé. Depois do Salmo de hoje, é Salmo 30 a 31, dos versículos 20 ao 24, que vai nos dizer: Senhor, como é grande a tua bondade! Tu a reserva para os que temem a ti, e a concedes para os que em ti se abrigam, diante dos filhos de Adão. Tu os escondes no segredo de tua face, longe das intrigas humanas. Tu os ocultas em tua tenda, longe das línguas que discutem. Bendito seja o Senhor, que por mim realizou maravilhas de amor numa cidade fortificada. Quanto a mim, na minha ânsia eu dizia: fui excluído para longe dos teus olhos. Tu, porém, ouvias minha voz suplicante quando eu gritava a ti. Amai ao Senhor seus fiéis todos. O Senhor preserva os leais, mas retribui com usura ao que age com soberba. Sede firmes, fortalecei vosso coração, vós que esperais no Senhor. O salmo de hoje é um salmo muito bonito, que o salmista, o livro dos Salmos, na verdade, é um livro muito belo, porque mostra verdadeiramente os nossos sentimentos, né? O sentimento de um povo que é ora angustiado, ora
feliz, mas que sempre reconhece a bondade de Deus. E hoje o Salmo inicia com isso, né? O Senhor, como é grande a tua bondade. O salmista reconhece a bondade do Senhor. E mesmo que na sua ânsia, como ele vai dizer mais na frente, né? Mesmo que ele sente-se excluído, mas ele reconhece que Deus o escuta, né? Que Deus escuta o seu grito, a sua voz que clama pelo Senhor. E ele reconhece também que Deus realizou por ele maravilhas, né? Bendito o Senhor que por mim realizou maravilhas de amor. Então é muito belo esses sentimentos, né, humanos de verdade, que muitas vezes nós nos sentimos assim, às vezes excluídos, às vezes tristes, às vezes angustiados. Mas o que cabe a nós é reconhecer sempre que Deus está presente, que Deus está conosco e que Deus escuta. Deus não é indiferente àquilo que cada um de nós vive. Depois no Evangelho de hoje, Marcos 5, dos versículos 1 ao 20, que vai nos trazer hoje esta palavra. Chegaram do outro lado do mar, à região dos Gerazenos. Logo que Jesus desceu do barco, caminhou ao seu encontro, vindo dos túmulos, um homem possuído por um espírito impuro. Habitava no meio das tumbas e ninguém podia dominá-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes já o haviam prendido com grilhões e algemas, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava as correntes, e ninguém conseguia subjugá-lo. E sem descanso, noite e dia, perambulava pelas tumbas e pelas montanhas, dando gritos e ferindo-se com pedras. Ao ver Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, clamando em alta voz: Que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe disse: Sai deste homem, espírito impuro. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu: Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe insistentemente que não os mandasse para fora daquela região. Ora, havia ali, pastando na montanha, uma grande manada de porcos. Rogavam-lhe então os espíritos impuros, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele o permitiu, e os espíritos saíram, entraram nos porcos, e a manada, cerca de 2.000, se arrojou no precipício abaixo e se afogaram no mar. Os que os apacentavam fugiram e contaram o fato na cidade e nos campos, e as pessoas acorreram a ver o que havia acontecido. Foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e em são juízo, aquele mesmo que tivera a legião, e ficaram com medo. As testemunhas contaram-lhes o que acontecera com o endemoniado e o que houve com os porcos. Começaram então a rogar-lhe que se afastasse do seu território. Quando entrou no barco, aquele que fora endemoniado rogou-lhe que o deixasse ficar com ele. Ele não deixou e disse-lhe: Vai para a tua casa e para os teus, e anuncia-lhes tudo o que fez por ti o Senhor na sua misericórdia. Então ele partiu e começou a proclamar na Decápole o quanto Jesus fizera por ele, e todos ficaram espantados. Palavra da salvação. Nesse evangelho de hoje, nós vemos esse episódio de Jesus que expulsa os demônios deste homem que era duramente atormentado e ninguém era capaz de ajudá-lo, porque justamente só era possível com a autoridade de Jesus. Então, esse homem que era de verdade atormentado, né, por tantos espíritos maus, mas Jesus, com a sua autoridade, Jesus com o seu olhar de misericórdia, olha para esse homem e o liberta, né? Liberta esse pobre homem da vida que ele estava levando. E o interessante nesse evangelho, que esse homem, uma vez liberto por Jesus, ele recebe uma missão. Ele deseja seguir Jesus, ele deseja ir com Jesus, mas Jesus dá a ele uma outra missão, né? Ele diz: volta para os teus e anuncia-lhes tudo o que lhe fez o Senhor na sua infinita misericórdia. E esse homem, uma vez liberto, esse homem que vivia atormentado, agora torna-se então um pregador, né? Torna-se um anunciador das maravilhas do Senhor. E é bonito de ver que em alguns evangelhos nós vemos que Jesus chama para segui-lo mais de perto. E outro,
na sua pedagogia, ele envia-o a anunciar aos seus, né? Nós devemos de verdade acolher a pedagogia de amor de Deus em nossas vidas, acolher o chamado de Deus em nossas vidas. A uns, Deus vai chamar a segui-lo mais de perto, numa vida missionária, numa vida totalmente doada a Deus. A outros, Deus vai chamar a ser esse anunciador das maravilhas de Deus na sua realidade, no seu trabalho, na sua faculdade, onde você estiver. O que cabe a cada um de nós é acolher de verdade o chamado de Deus em nossas vidas. E é aí que nós vamos poder dar frutos, como este homem, que depois pôde ser esse grande anunciador das maravilhas de Deus, de tudo aquilo que Deus fez na vida dele. Então, peçamos ao Senhor neste dia, esta graça, de verdadeiramente acolhermos o chamado de Deus em nossas vidas, de anunciarmos as suas maravilhas, mas também, né, como a primeira leitura, de renovar também a nossa fé, a nossa esperança, mediante o testemunho daqueles que nos precederam, mas também hoje o testemunho dos santos, de todos aqueles que são para nós esses grandes exemplos. Que o Senhor nos abençoe e nos conduza neste dia, durante toda esta semana que se inicia, para que possamos fazer a vontade de Deus e sermos esses anunciadores das suas maravilhas. Que Deus nos abençoe. O ano já começou e nós da comunidade Sementes do Verbo temos uma grande novidade para vocês que são jovens. Nos dias 28 de fevereiro a 4 de março, aqui na nossa Casa de Retiros em Palmas, Tocantins, vai acontecer o nosso Festival de Jovens 2025 com o tema Peregrinos da Esperança. Não perca tempo, garanta a sua vaga, as inscrições já estão abertas e você não pode ficar de fora. Vem pro Festival de Jovens! Ei, você já ouviu falar no Festival de Jovens? O Festival de Jovens é um momento de encontro pessoal com Deus. Acompanhe agora alguns dos momentos do nosso festival. O festival vai acontecer dos dias 28 de fevereiro a 4 de março aqui em Manaus, na Casa Maria de Loreto. Você não pode perder a oportunidade de viver essa experiência com Deus. Esperamos por você. Faça já a sua inscrição. Vem pro festival!